Então, Igor, estamos aqui, né, fazendo os exercícios. Alguns eu não vou resolver porque é muito parecido, entendeu? Esse aqui eu não vou resolver, porque a professora passou na sala e ele é igualzinho, idêntico a esse aqui. Que é de gangorra, sabe? Tem um ponto no meio que está fazendo essa força, 2 pontos fazendo força para baixo e a distância. Então a gente sempre vai ter que descobrir a distância ou a força. Basicamente isso. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai jogar um de cada lado. Vamos fazer que isso aqui é a força, esse lado aqui é o lado A, esse aqui é o lado B. Vamos lá. A gente tem que medir a força vezes distância do A. E esse aqui é a força vezes distância do B. Aí o que a gente vai fazer? Se você ler o exercício aqui, ele está pedindo para descobrir qual que é a distância do D2, que é esse aqui. Então, a gente já tem as outras coisas. Então, vamos lá. Força de 1 é 60 vezes distância do A. Qual que é essa distância aqui? Tá falando que é 40 centímetros. Então, vamos colocar 40. Aqui, a força do 2, que é esse aqui, é 30, já está dizendo enunciado. E a distância que é o que a gente quer descobrir, vezes distância. A gente vai fazer o quê? Multiplicar aqui, beleza? Na tranquilidade, ó. 2.400. Igual a X ou D, tanto faz, mas eu prefiro colocar T. 30D. A gente vai passar, tanto faz, vou deixar ele desse lado aqui. Vai passar ele dividindo. Pode cortar um zero, e aí fica mais fácil. Vai ficar 80 centímetros. Então, tá pedindo para descobrir ali qual a distância disso aqui. É 80 centímetros, beleza. Próximo exercício, vamos resolver esse aqui que é mais dificinho. Eu confesso que eu também não tô tão seguro nesse, mas eu entendi. Aqui é como se fosse um cara que ele tem um caminhão, aí acho que é um caminhão, sei lá, o pneu furou, aí pra trocar, ele tem uma chave de 40 centímetros, que é esse aqui, e ele usou o peso do seu corpo pra baixar, tirar o parafuso e tal, e ele tem 80 quilos, um homem, tem mais força, né? E aí teve uma mulher que ela também queria, também aconteceu a mesma coisa com ela, a mesma chave, só que ela tem 50 quilos e ela achou meio que um pedaço de barra de aço no porta-malas do seu veículo que pode ser usado como alavanca, como se fosse a mais. Aí o exercício pergunta, qual deve ser o comprimento do mínimo da barra de aço para que ela consiga trocar os pneus? Porque ele conseguiu com um peso, né? Então, a gente tem que descobrir quanto que ela consegue. Vamos começar pelo motorista primeiro. Motorista. Qual que é a fórmula que a gente vai usar nesse aqui? A gente vai usar esse aqui. Ó. Qual que é o movimento que ele faz? Então, vamos lá. M igual a força, a gente não tem a força dele. Mas a distância a gente já tem, a distância da chave. Aqui, ó, o que a gente vai fazer para descobrir essa força? Para descobrir a força é só pegar força é igual a massa vezes gravidade. A gravidade está dando aqui, tá? Então a gente vai pegar a força igual a massa, que é 80 dele, né? Vezes gravidade, 10 dá 800. 800 newtons é a força que ele aplica. Espero que esteja dando para ele chegar, tá? Aí dá isso aqui. Essa é a força que ele precisa para tirar um parafuso. Agora a gente tem que descobrir qual que é o tamanho, como que eu posso dizer? A gente descobriu isso aqui para depois usar da moça, tá? Qual que precisa ser o tamanho da barra para ela conseguir fazer a alavanca? A gente vai usar a mesma fórmula, só que dessa vez vai ser mais fácil, ó, porque a gente, em vez de achar o M, a gente vai ter que achar esse aqui, porque o M a gente já tem, entendeu? A quantidade de movimento que tem para conseguir tirar o parafuso é 32 mil que a gente achou no último exercício. Só que a gente quer a distância agora, porque a moça ela tem uma força diferente, né? A força dela vamos descobrir do mesmo jeito. A massa dela que é 50 vezes 10, beleza, dá 500 newtons. Essa é a força que ela consegue fazer, né, no caso. Quantidade de movimento a gente já tem, aqui ó, 32 mil. Força a gente também já tem. E a distância é que a gente precisa descobrir. A gente passa a força dividindo aqui. Corta os zeros. Vou ter mais um zero, tá? Desculpa aí. D fica aqui sozinha, aí vai dar D igual a 64 centímetros. Beleza, Igor?
Próximo exercício, eu vou resolver a questão 4, que é muito parecido com essa aqui, a questão 5, tá? Basicamente o que a gente vai fazer, ele tá falando que uma figura mostra um braço, de um apertando o parafuso, tá? É basicamente o inverso do outro, né? E aí, uma chave de boca de 0,20 metros, e o momento dela, que já tem aqui, a gente vai precisar descobrir, é esse aqui. Em relação ao eixo dessa ferramenta na vertical, o valor mínimo, a gente vai ter que descobrir a força vertical. A gente já tem momento e distância, então a gente faz aquela fórmula, é basicamente a mesma fórmula para tudo, né? E distância, momento, força, distância. O momento a gente já tem, é 30, força que a gente quer descobrir, e distância que é 0,2 ou 0,20, mesma coisa. Passa dividindo, 0,2, aí força é igual a 150 newtons. Beleza? Foi. Bom, Igor, a questão 5 é basicamente a mesma questão que a questão 3, se não me engano. E ela é bem fácil de fazer. Tem dois jeitos de fazer. Ou você faz a soma de momentos, que sempre dá igual a zero, ou você faz igual a professora colocou ali na lista, entendeu? Que ela corrigiu ali a lista. Vamos fazer igual a professora, só pra você entender como que ela quis fazer. Tem dois momentos. Ela basicamente vai fazer a mesma coisa, sabe? Vai descobrir um momento na primeira e depois ele explica um extensor na chave. A chave muda de tamanho. E aí, em vez de a gente descobrir o momento, a gente vai descobrir a força. Bora fazer isso então. No primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Pegar aquela forma, sempre. Tá falando que o momento é que a gente tem que descobrir, né? Força, ele aplica uma força de 500 newtons e a chave tem 15 centímetros nesse momento, por causa que ele não aplica o extensor. E aí vai dar 7.500. Esse é o primeiro momento. Já o segundo momento, é só a gente pegar esse resultado aqui e colocar ele aqui. Então, vou pegar a mesma fórmula, porque a gente vai ter que descobrir agora qual que é a força que ele vai precisar colocar para que a extensor funcione, entendeu? Esse momento aqui a gente vai colocar aqui, 7.500, que vai a força que a gente tem que descobrir, e a distância agora ele é de 75, né? 75. A força pode mudar de ter problema, 7.500 sobre 75, vai dar 100 newtons. Essa é a força que ele precisa aplicar. Facinho, né? Então, é isso aí. O Igor, esse próximo exercício está falando que tem as roldanas, né? E a cada rodana, se não me engano, diminui não sei quantos quilos lá, alguma coisa assim. A professora disse hoje na caixa, na aula, tá perguntando qual que é a força mínima que a pessoa deve aplicar para que consiga levantar a caixa. Força mínima é isso aqui. Essa é a forma que a gente vai usar para descobrir a força mínima. O que é? Força resultante, que é o peso da caixa, que no caso é 1.600 newtons, que é o peso da caixa, e 2N, que eu esqueci o que significa a palavra, mas eu sei que é basicamente tantas roldanas que tem, sem contar essa, tá? Que essa aqui tá fixa, então ela não conta. Então o que a gente vai fazer? Força mínima que a gente quer descobrir. Qual que é o peso dela? 1.600, né? Dividido por 2, o 2 é fixo, e esse N que muda, que é o número de roldanas, se eu não me engano. Tem 3, então a gente coloca 2 ao quadrado, ao cubo, né, no caso. E aí fica 1.600 dividido por 8. FM vai dar 200 newtons. E acabou, é facinho. Parece difícil, mas não é. Esse próximo exercício aqui, se não me engano, é exercício 7. Tá pedindo para descobrir qual que é a distância 2 aqui. Essa distância 2 aqui, que basicamente está falando, tem essa caixinha aqui, né, que tá puxando essa força para baixo, e tem uma força vertical aqui, que tem nada, mas é como se fosse a mesma coisa das alavancas, sabe? Só pegar aqui D1, D2, peso 1, peso 2. Então a gente vai pegar aqui. Força vezes distância de A igual a força vezes distância de B. Força de A, qual que é a força de A? É 20 newtons. Eu errei na sala, eu falei que a professora estava errada, mas não, é porque aqui a massa tá 2, eu que errei. Só que aí tá pedindo a força. No caso, é a massa vezes a gravidade, né? Que dá 20. Tá aqui. E a distância qual que é? 3. A força, a gente sabe aqui que tá aplicando uma de 15 newtons, a força de B, isso aqui. Aplicando 15 newtons e a distância que ele tá pedindo. O que você vai fazer aqui? 60, né? 15D. E aí vai passar dividindo. D é igual a 60 dividido por 15, que vai dar igual a 4. 4 metros, né, eu acho. É isso aí, foi.
Ah, e esse aqui é A, porque a resultante das forças dos trocos são nulas. Então, para ela ser equilibrado, precisa ser nula, beleza? Isso aí.